Lembra, eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei lá no YouTube. Toda vez que for uma soma de fração, o denominador tem que estar igual. E aqui tá diferente. Então, a gente vai achar MMC entre 4 e 8. Aí, você vem aqui do ladinho, 4 e 8. Dá por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda tem número par? Dá por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Ainda tem um 2, eu ponho 2 de novo. Repito 1 e 2 por 2 dá 1. Aí, você multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MMC aqui vai ser 8. Você passa o traço, 8 mais 8 igual a 8. Opa. Aí, 8 você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 3, 6. Aqui também. 8 você divide por 8. 8 por 8, 1. 1 vezes 5, 5. E aqui, então, aí você repete o denominador e 6 mais 5, 11 oitavos. Foi o que deu lá em cima? Foi, então essa tá correta. A 1 tá certa. Na B tá errada, porque 3 ao quadrado, tudo bem, é 9. Só que aqui não tá falando que o 4 é ao quadrado. Para dar 16, teria que ser assim, ó. 3 quartos, entre parênteses, ao quadrado. Aí seria 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, 16. Mas teria que estar entre parênteses. Aqui, o correto é só assim, 3 ao quadrado, 9. E repete 4. Então, a resposta correta seria 9 quartos. Então, essa daqui tá errada. Na C, é uma multiplicação de fração, né? Então, eu tenho que fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. E simplificar no final. Teria a regra do cancelamento. Eu não sei se vocês lembram. Eu posso cortar 3 com 3, fica 1. Posso cortar, cancelar aqui, que é o cancelamento. Mas vou fazer, acho que para não complicar para vocês, vocês fazem o de cima vezes o de cima. Então, só vamos esquecer isso, pra gente ver se tá certo. 3 vezes 2, 6. E o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 3, 12. Só que eu tenho que simplificar. 6 e 12, você procura em que tabuada eles estão. Estão na tabuada do 6, então você divide por 6. Então, 6 na tabuada do 6, 1. E 12 na tabuada do 6, 2. Então, a resposta é 1 meio. E eles colocaram que era 1 quarto. Então, essa também tá falsa. Na divisão de fração, que é a D, a gente tem dois jeitos de fazer, tá? Então, você copia, a mais difícil copia a primeira, faz vezes e inverte a segunda. Se tá 2/3, a gente coloca 3 sobre 2. E aí, faz 5 vezes 3, 15. E o de baixo, de baixo vezes o de baixo, 8 vezes 2, 16. Tá voando aqui. Deu 15, 16, 15, 16. Verdadeira. Tem um outro jeito de fazer que eu posso multiplicar em cruz. 5 vezes 3, eu faço assim. Esse vezes esse, coloco em cima. 5 vezes 3, 15. Tá certo. Agora eu faço 8 vezes 2, coloco embaixo. 8 vezes 2, 16. Tá certo também. Tá bom? Na divisão de fração, que é a D, a gente tem dois jeitos de fazer, tá? Então, você copia, a mais difícil copia a primeira, faz vezes e inverte a segunda. Se tá 2/3, a gente coloca 3 sobre 2. E aí, faz 5 vezes 3, 15. E o de baixo, de baixo vezes o de baixo, 8 vezes 2, 16. Tá voando aqui. Deu 15, 16, 15, 16. Verdadeira. Tem um outro jeito de fazer que eu posso multiplicar em cruz. 5 vezes 3, eu faço assim. Esse vezes esse, coloco em cima. 5 vezes 3, 15. Tá certo. Agora eu faço 8 vezes 2, coloco embaixo. 8 vezes 2, 16. Tá certo também. Tá bom? Na B tá errada. Porque 3 ao quadrado, tudo bem, é 9. Só que aqui não tá falando que o 4 é ao quadrado. Para dar 16, teria que ser assim, ó. 3 quartos, entre parênteses, ao quadrado. Aí seria 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado, 16. Mas teria que estar entre parênteses. Aqui, o correto é só assim, 3 ao quadrado, 9. E repete 4. Então, a resposta correta seria 9 quartos. Então, essa daqui tá errada. Na C, é uma multiplicação de fração, né? Então, eu tenho que fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. E simplificar no final. Teria a regra do cancelamento. Eu não sei se vocês lembram. Eu posso cortar 3 com 3, fica 1. Posso cortar, cancelar aqui, que é o cancelamento. Mas vou fazer, acho que para não complicar para vocês, vocês fazem o de cima vezes o de cima. Então, só vamos esquecer isso, pra gente ver se tá certo. 3 vezes 2,
6. E o de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 3, 12. Só que eu tenho que simplificar. 6 e 12, você procura em que tabuada eles estão. Estão na tabuada do 6, então você divide por 6. Então, 6 na tabuada do 6, 1. E 12 na tabuada do 6, 2. Então, a resposta é 1/2. E eles colocaram que era 1/4. Então, essa também tá falsa.